Olá! Para finalizar esse nosso módulo de monitoramento, hoje a gente vai aprender um pouquinho melhor sobre triggers e sobre o nosso módulo de trends. Bom, os triggers são as regrinhas de automatização, onde a gente consegue criar gatilhos aqui na plataforma. Então, clicando aqui em triggers, eu vou mostrar para vocês como criar um trigger para monitoramento do zero e vou usar como exemplo assuntos críticos. Então, por exemplo, faz de conta que para minha marca está acontecendo alguns assuntos críticos e eu quero receber alertas e priorizar também a aplicação de tags para essas interações. Então, eu vou clicar em novo trigger. Aqui em nome, eu vou colocar um nome para identificar essa ação que eu estou criando, esse gatilho. Então, vou colocar assunto crítico, automação. Ok. Aqui em próximo, aqui em fontes, eu vou selecionar as redes sociais aonde estão ocorrendo essas interações e aonde pode acontecer, né? Então, vou usar como base, por exemplo, o Facebook, Instagram e o Twitter. Aqui abaixo, a gente vai selecionar as fontes, da onde que pode acontecer, né? É na coleta de mar aberto? Posso selecionar. É nos perfis proprietários? Se sim, eu também vou selecionar. Então, vou selecionar aqui abaixo. Ok. Aqui eu vou clicar em próximo. Aqui em filtros nós temos a busca booleana. É aquela mesma busca que a gente aprendeu na nossa primeira aula do monitoramento para criar o projeto do zero. A gente vai utilizar a mesma busca booleana, mas aqui eu vou colocar termos para os monitores já identificar depois que coletar. Então aqui eu vou colocar termos referente ao assunto crítico que eu estou falando. Então está acontecendo interações referente ao tema crise, e aí eu vou colocando esses termos que estão ocorrendo nas interações. Então, crise, or golpe, or roubo. Eu vou colocar termos mais genéricos como exemplo mesmo, tá? Mas vocês podem colocar de acordo com a demanda. E vale reforçar, não é só termos críticos, pode também, o trigger é válido para campanhas grandes, para interações específicas que vocês querem criar gatilhos. Então, eu vou colocar mais com esse tema mesmo como exemplo. Então, crise, golpe e roubo. Vou deixar esses três termos. Lembrando, a busca booleana, termo separado por OR, palavras compostas entre aspas. Bom, aqui eu posso colocar até 1000 caracteres nessa busca. Então, por exemplo, eu posso colocar emoji também, né, até 1000 caracteres. Eu posso designar se eu quero um gênero específico para essa ação. Ou um sentimento específico. Então, por exemplo, toda vez que chegar uma interação com um termo golpe, que esteja no sentimento neutro, eu quero que aplique uma tag. Então, a gente consegue também classificar aqui um sentimento específico. Eu quero também por categorias, né, de interesse do autor também, e dias da semana, se necessário. Bom, como eu já coloquei os termos aqui eu vou deixar de tudo mesmo para essa minha regrinha. Aqui em Facebook, eu vou designar qual que é o tipo de coleta que eu quero que esse gatilho faça essa ação, né? Esses filtros são os mesmos que eu mostrei na aula passada de relatórios. Então, aqui são os mesmos filtros, né? Qual que é o tipo de coleta, a natureza, se é de post orgânico patrocinado. Normalmente o que eu mudo é aqui, ó. Eu quero que aplique esse gatilho na opção de usuário. Então, toda vez que chegar uma interação de usuário e não da página com aquele termo, eu quero que o gatilho faça essa ação, tá? Então, são os mesmos filtros que eu passei na aula passada. Mesma coisa no Instagram, qual que é o tipo de coleta, né? O idioma, tipo de perfil. Aqui no caso eu posso negativar o user da marca para não fazer essa ação toda vez que a própria marca mencionar esse termo. E aqui, mesma coisa o X, eu poderia negativar aqui o user da marca. Combinado? Bom, os filtros vocês podem especificar de acordo com o insight desejado. Bom, coloquei aqui os termos, já classifiquei os filtros, eu vou clicar em próximo. Aqui nas ações eu vou determinar qual ação que eu quero fazer, que eu quero que o gatilho faça, né? Então, toda vez que chegar uma interação com o termo golpe, aqui na minha rede social, eu quero que dispare o e-mail, né, para esse e-mail. Se for colocar mais de um, separar por vírgula e espaço. Assim, toda vez que chegar uma interação com aquele termo, vai ser encaminhado via e-mail para essa pessoa, né? Então, aí eu posso determinar a cada minuto,
para essa pessoa receber a cada 10 minutos, a cada 24 horas, a cada 12 horas. Então, é bem legal, isso é muito legal para campanhas grandes, como eu disse, né? E para temas específicos, temas sensíveis. Aqui nós temos também para aplicação de tag, né? Então, por exemplo, eu posso clicar aqui e colocar para toda vez que chegar uma interação com o termo golpe, eu quero que aplique a tag de crítica, né? Ou a tag específica de elogio, isso é para elogios, né? Então a gente pode colocar termos específicos de elogio e já automatizar para aplicar uma tag de elogio, né? Então é super legal para já agilizar esse monitoramento e também agilizar aí o lado dos analistas para classificações específicas. Definir um sentimento específico. Então, é aqui que a gente consegue também definir um sentimento para um termo específico. Então, esse termo de golpe, de crise, eu quero que assim que entre na plataforma, já defina como negativo. Ou eu quero que arquive, também tem essa possibilidade de assim que entrar na plataforma arquivar, então eu posso criar um trigger de spam, por exemplo, e colocar os termos que a marca considera como spam para já arquivar. Ou eu quero que abra um ticket, isso é mais para atendimento, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre os triggers para atendimento, mas a gente consegue também criar aqui e abrir um atendimento específico para alguém. Bom, então selecionei aqui a ação, lembrando que pode selecionar mais de uma, tá? Não é necessário selecionar só uma, então vocês podem selecionar de acordo com o desejado. Feito isso, eu vou clicar em criar. Acabei de criar esse gatilho aqui na plataforma. Toda vez que eu crio um gatilho, lembrando que ele não faz ações retroativas, tá? Ele só vai começar a valer a partir de agora. Então, daqui uns 20, 15 minutinhos já começa a valer para as novas interações. Os triggers ficam aqui em monitoramento. Triggers, e aí depois é possível editar e colocando novos termos, é possível clonar também e, se necessário, remover. Bom, saindo aqui dos triggers, a gente vai para o nosso último módulo aqui do monitoramento, que é o nosso Trends. Clicando aqui no nosso Trends, ele vai abrir uma abinha do zero. O Trends é o nosso módulo de pesquisa dentro da base de dados da BuzzMonitor. A gente vai utilizar ele para pesquisar algum tema específico ou algum nome de alguma marca, para fazer aquele estudo, né, ver quais são as publicações que mencionam aquele termo específico, aquele tema, né, como que está esse buzz aí nas coletas públicas. Abrindo Trends, ele vai abrir aqui esse campo de pesquisa. Aqui abaixo vai mostrar quais são as tendências do Google Trends, né, no dia de hoje, ou seja, o que as pessoas estão mais pesquisando no dia de hoje. É possível alterar para algum país específico, no Brasil, Portugal, Estados Unidos, Colômbia e México. É possível também ver quais são os trend topics do Twitter, né, do X no dia de hoje. É possível também alterar para esses países, deixar específico. E aqui acima é onde a gente consegue colocar busca, né, de temas específicos. Então, por exemplo, eu quero fazer uma busca de social media. Eu posso colocar aqui o termo que eu quero buscar. Aqui eu posso até correlacionar, por exemplo, eu quero coletar somente social media se tiver na mesma frase redes sociais, né? Ele já até faz aqui abaixo aquela associação. E aqui nenhuma dessas palavras seria o campo de negativação também. Eu consigo fechar o idiomas, então, por exemplo, se eu quero coletar social media, com o idioma português. O período, personalizar aqui, né? Então, eu posso trazer dados de hoje, das últimas 24 horas, personalizado. Quem é nosso cliente consegue trazer dados de até 2 anos atrás aqui na nossa base. Tá? Isso que é muito legal do Trends. Clicando em buscar, quando eu clico em buscar, é normal ele carregar um pouquinho mais, porque ele vai buscar dentro da nossa base de dados e dependendo do termo também, né, tem uma base maior, então é normal ele carregar um pouquinho mais. Quando eu clico em buscar, ele dá a opção de comparar esse termo com outro. Então, por exemplo, eu quero comparar social media com rede social. Né? Se eu clicar aqui em comparar, vai trazer o conteúdo das duas buscas e também vai trazer um gráfico de comparação, né? Um gráfico de buzz. Então, qual que é o termo que teve maior buzz nas redes sociais? Sendo as redes sociais Instagram, Facebook e X, né? O Twitter. Então, essas são as 3 redes sociais que têm essa possibilidade de coleta pública. Aqui ele traz qual que é a evolução do termo, né? E aqui quantos posts foram coletados. Então, com social media, nós temos 10.000 posts na nossa base, sendo a maioria Instagram, né? Pelo que a gente viu. Então, é bem legal a gente trazer essa comparação. Normalmente, nas análises que a gente faz, né? Normalmente o que sai mais à frente, a gente acha que é o Twitter, né? Mas pelo que a gente viu, a gente já
pôde trazer esse insight aqui que o Instagram está na frente, né. Então isso que é muito legal, é poder fazer essa comparação, né, de quais redes sociais, né, que estão na frente aqui com esse termo. É possível até retirar aqui, são gráficos dinâmicos, ó, então eu consigo retirar uma rede social que eu não quero analisar e deixar somente uma, 2. Eu consigo alterar esse gráfico para o gráfico de barra e consigo também salvar com imagem. Então, se eu quiser utilizar em algum conteúdo interno, né, em algum relatório, é muito legal que eu consigo salvar e até mesmo subir no dashboard depois. Nós temos aqui qual que é o compartilhamento por rede, ou seja, quantos posts foram coletados em cada rede social, né, com esse termo. Então, por exemplo, Facebook, Instagram, a gente viu que realmente o Instagram é o maior campo, e o X aqui. Também dá para salvar como imagem. Nós temos aqui abaixo qual que é o gênero que mais conversou com esse termo, né, que mais mencionou esse termo, também dá para salvar como imagem. Qual que é o sentimento desse termo, de acordo com a nossa classificação de sentimento automática, também é possível salvar. E aqui abaixo, ele vai trazer quais são os top posts das redes sociais que mais tiveram interações. Clicando em ver mais, ele sempre vai mostrar mais publicações. Então aqui, por exemplo, só posts de Facebook. Se eu clicar também aqui em ver mais, ele expande a publicação, eu consigo ler, consigo ver as interações. Se eu clico na publicação, eu sou encaminhada lá para a publicação no Facebook. Aqui também quais são os top posts do Instagram que mais tiveram interações, sempre ordenado por interação. E aqui para o X, né, para o Twitter, ele sempre vai ordenar por ordem de seguidor, tá? Então, o usuário que tem mais seguidor que mencionou esse termo sempre vai vir primeiro, tá? E aí ele sempre ordena por ordem de seguidor. Sempre clicando em ver mais, é possível ver mais também. E aqui abaixo ele mostra quais são os influenciadores da nossa base de influencers, que a gente vai falar também um pouquinho mais para frente do nosso módulo, que mencionou ou que tem esse termo na bio, né, influenciadores e organizações. É bem legal que aqui no Trends ele já dá uma ideia, né, de quais influenciadores que conversou ou que conversa com esse tema. Bom, o que é legal do Trends, pessoal, ele não consome do plano de menções da conta de vocês, tá? Então pode fazer uma pesquisa à vontade, até 2 anos aqui na nossa base, utilizar aí para o time de conteúdo, time de marketing, para estudo que ele não vai consumir. Ele só consome do plano de menções da conta de vocês se importar para dentro do relatório. Como que faz para importar? Aqui nos top posts, por exemplo, aqui de Facebook, tem essa nuvenzinha. Clicando aqui em importar para Bus Monitor, aí eu vou selecionar a pastinha, né, que eu quero incluir, a quantidade que eu enviar, aí sim consome do plano de dimensões da conta. Caso contrário, se eu quero baixar dados, pode utilizar à vontade, que não vai consumir. E esse é o nosso Trends. Com ele, a gente encerra aqui o nosso módulo de monitoramento, no nosso módulo bem completo, bem detalhado aqui para vocês tirarem vários insights e aproveitar todas as oportunidades aqui da Bus Monitor.